Olá pessoal, estamos na nossa quarta aula de análise combinatória e probabilidade. Nesta aula nós iremos estudar algumas médias, umas bem conhecidas como a média aritmética e a média geométrica, outras nem tanto, como a média harmônica e a média quadrática. Veremos algumas aplicações destas médias em problemas. Também veremos o princípio da casa dos pombos e iremos aplicá-lo também em algumas situações. Bom, iniciaremos com a famosa média aritmética. A média aritmética de uma lista de n números, antes de nós explicarmos a fórmula, que praticamente todos já devem conhecer, mas nós devemos entender a média de uma lista de números como um representante para esta lista de números. É um número que vai representar todos os números dessa lista. Então, ele deve ser um número que, por exemplo, se nós fizermos esta soma de todos os elementos da lista, nós deveríamos ter como a média, sendo um número que ele se equiparasse a eu substituir cada elemento da lista, cada número da lista, por esse valor, por esse x barra. Então, nesse caso aqui, se eu somar x barra n vezes, então eu tenho n vezes x barra. Então, a soma de x1 mais x2 mais xn, sendo n vezes x barra, isso define a média aritmética. Então, a média aritmética é definida como a soma dos elementos da lista, x1 mais x2 mais xn, dividido por n. Então, como exemplo, nós temos aqui a seguinte situação. Uma empresa produziu, durante o primeiro trimestre do ano passado, 500, 200 e 200 unidades em janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Qual foi a produção média mensal nesse trimestre? Em outras palavras, se eu substituísse essas quantidades aqui, 500, 200 e 200, por um valor que representasse por um valor constante, que representasse a produção dessa empresa durante os 3 meses. Então, isso é o que define a média, a média aritmética. Então, a produção média mensal desse trimestre é exatamente a soma dos valores 500 mais 200 mais 200 dividido por 3. Então, nós temos aqui 900 dividido por 3. Então, nós teremos uma produção média mensal de 300 unidades. Então, esse 300 representaria a produção nos 3 meses, como sendo uma substituição para os valores 500, 200 e 200. Uma variante da média aritmética simples que vimos anteriormente e que também é conhecida é a média aritmética ponderada. Bom, a média aritmética ponderada é o seguinte: se você tiver aqui uma lista de n números, x1, xn, e cada um desses números são atribuídos peso a eles. Por exemplo, o número x1 tem peso p1, o número x2 tem peso p2, e assim sucessivamente. A gente pode interpretar esses pesos como a seguinte situação: é como se numa distribuição eu tivesse, ao invés dos n números x1, xn, eu estivesse p1 números iguais a x1. Então é como se eu tivesse x1 mais x1 mais x1, isso aqui p1 vezes. Aí ao invés de só um x2, atribuindo um peso p2 ao x2, é como se eu tivesse o x2 aqui na distribuição p2 vezes. E assim sucessivamente. Atribuindo o peso Pn ao termo xn,
Então é como se eu tivesse na distribuição Pn valores iguais a Xn. Ou então a média aritmética ponderada, na verdade, é uma entre dos números x1, x2, xn com pesos p1, p2 e pn, é definido pela média aritmética simples desses valores aqui, listados dessa forma. O x1 somado com ele mesmo p uma vez, o x2 somado com ele mesmo p duas vezes, mais xn somado com ele mesmo pn vezes. Então, a média aritmética simples é essa soma dividida pela quantidade, né? Se eu somar isso aqui, vai dar P1 vezes X1, P2 vezes X2, mais Pn vezes Xn, é o que aparece aqui no numerador. E no denominador, né, que é a quantidade de termos da lista, é a soma dos pesos, né? A soma das quantidades do X1, a quantidade do X2 e a quantidade de Xn. P1 mais P2 mais P3, mais... e assim sucessivamente. Então, por isso que a média aritmética ponderada é o produto de cada valor da lista pelo respectivo peso, somados e dividido pela soma dos pesos. Um exemplo, nós temos a seguinte situação. Em um grupo de 70 pessoas, em um grupo de pessoas, tá? Não diz a quantidade, em um grupo de pessoas qualquer, 70% são adultos e 30% são crianças. O peso médio dos adultos é de 70 kg e o peso médio das crianças é de 40 kg. Qual é o peso médio do grupo? Tá? Então, ele quer saber o peso médio desse grupo, né? Onde 70% são adultos, 30% crianças. Os adultos pesam 70 kg e as crianças pesam 40 kg. Então, note que nessa distribuição, nós podemos encarar da seguinte forma. Nós podemos ver, supondo aqui uma quantidade de 100, tá? Atribuindo um valor de 100, na verdade a resposta independe dessa quantidade de pessoas, né? Mas para facilitar as contas, né, supondo que nós temos 100 pessoas, tá? 70% ser adultos, então nós temos 70 adultos, tá? Então aqui, se nós temos um total de 100 pessoas, tá? 70 são adultos e 30 são crianças. Esses 70 e esses 30 são os respectivos pesos, tá? Os pesos não é o peso em quilo das pessoas, tá? É o peso relativo ao valor massa, né? Vamos botar assim para não confundir. Então, o valor de 70 kg, ele tem peso 70, ou seja, existem 70 pessoas com aquele peso 70, tá? Na verdade aqui é a média, né? É o peso médio dos adultos. Mas enfim, e já as crianças têm peso 40, então é como se nós tivéssemos, né, 30 crianças com pesos iguais a 40. Então isso é a média aritmética ponderada. Então a gente soma e divide pelo total de 100, tá? Então aqui dá 70 mais 70 dá 4.900, 40 vezes 30 dá 1.200 dividido por 100. Bom, isso aqui vai dar 61. Então o peso médio do grupo é de 61 kg. Uma outra média, também conhecida de alguns, é a média geométrica. Bom, a média geométrica, né, de uma lista de n números agora tomados positivos, tá? x1, x2, xn. De novo, antes da definição, nós vamos interpretar essa média novamente como um substituto para cada termo da lista. Só que esse substituto, ele é um substituto de tal forma que é como se eu pudesse substituir num produto, ou seja, numa multiplicação desses n números, cada um deles por esse valor, por essa média geométrica. Então, encarando dessa forma, nós temos aqui que o produto de g por ele mesmo
Aqui eu tenho N fatores, como eu substituí cada um por G, então aqui eu também tenho N fatores. Então aqui eu tenho G elevado a N. Então a média geométrica é um número que, quando eu pego ele e elevo a N, né, que é o produto dele por ele mesmo N vezes, ele sai como o produto dos elementos da lista. Então, portanto, nós definimos a média geométrica por raiz enésima do produto dos elementos da lista. Então, a média geométrica é a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes xn. Um exemplo onde a média geométrica ela se adequa. Nós temos a seguinte situação. Uma empresa aumentou sua produção durante o primeiro bimestre do ano passado. Em janeiro e em fevereiro, as taxas de aumento foram de 21% e 8%, respectivamente. Qual foi a taxa média de aumento mensal desse bimestre? Tá? Então, em outras palavras, né? Novamente, a gente quer um substituto para 21% e para 8%. Para que a gente tenha um aumento sucessivo constante. Qual seria esse substituto, né? Fazendo um esquema aqui, você tem um aumento aqui de 21%, depois você aumentou 8%. A pergunta é, se você tivesse dado dois aumentos iguais, né? Dois aumentos iguais, digamos I, tá? Em termos de porcentagem. Qual seria esse aumento? Né? E a resposta aqui não é uma média aritmética, né? A resposta aqui não é adiantando, não é 21 mais 8 dividido por 2. A resposta não é isso aqui. Na verdade, nós vamos ver que essa taxa constante de aumento nos 2 meses tem a ver com uma média geométrica entre esses dois valores, né? 21% e 8%. Na verdade, ainda não é os dois valores especificamente, 21% e 8%, mais uma pequena variação deles, tá? Mas, como seria essa conta, né? Só relembrando aqui, um pouco de variação percentual, né? Relembrando, tá? Relembrando, se você tem aqui um certo valor inicial, tá? E ele sofreu uma variação percentual I, e você tem um valorzinho final, esses dois valores estão relacionados da seguinte forma, né? O valor final é o valor inicial vezes 1 mais a variação percentual, tá bom? Por quê? Se você distribuir isso aqui, ó, fica V0 mais V0 vezes I, ou seja, é o valor inicial mais o valor V0 tomado a taxa I, tá? Em porcentagem, certo? Então é V0 mais I vezes V0, tá bom? Então, vamos lá. No nosso caso, as taxas de aumento foram de 21%, né? E de 8%, respectivamente. Então, a gente quer uma taxa de aumento, a taxa média de aumento mensal, uma taxa equivalente, tá? Então, se você botar qualquer valor, tá? Vou deixar V0 mesmo, o valor inicial, tá bom? Se você tem um valor inicial, V0, aí esse valorzinho inicial, durante o mês de janeiro, ele sofreu um aumento de 21%. Então, aumentou aqui 21%. Qual vai ser o valor dele aqui, o valor V0? O valor V0 vai ser, o valor final, no caso aqui, vai ser V0 vezes 1 mais a taxa. Então, é V0 vezes 1 mais o 21%, né? Aí 21% é 0,21. Ou seja, é V0 vezes 1,21. Tá? Então, após o mês de janeiro, ao invés de V0, a gente tem V0 vezes 1,21. Agora, sofreu um aumento de 8%, né? Em fevereiro. O valor aqui vai ser o valor anterior, o V0 vezes 1,21,
multiplicado por 1 mais a variação percentual, né? O 8%. 8% é 0,08. Ou seja, então o valor final aqui, após os dois aumentos sucessivos de 21% e de 8%, é o valor inicial vezes 1,21, que foi o aumento de 21%, e vezes 1,08, que foi o aumento de 8%. Então esse aqui seria o valor final, após esses dois aumentos sucessivos. Agora nós queremos uma taxazinha que esse valor V0, aumentado essa mesma taxazinha constante aqui no mês de janeiro, e essa mesma taxazinha no mês de fevereiro, produz esse mesmo valor. Tá? Então, após o mês de janeiro, com essa taxa aí, então é V0 vezes 1 mais I. Agora, se eu pegar V0 vezes 1 mais I e aplicar uma taxa I novamente, fica V0 vezes 1 mais I, aí vezes 1 mais I de novo. Ou seja, então o valor final aqui é V0 vezes 1 mais I ao quadrado. Tá bom? Então nós queremos que essas duas coisas sejam iguais. Então, para essas duas coisas serem iguais, nós devemos ter que o 1 mais I ao quadrado, tá? E aqui você elimina o V0 por V0, né? Então 1 mais I ao quadrado, vou botar o parêntese, tem que ser igual a 1,21 vezes 1,08. Ou seja, o 1 mais I tem que ser a raiz quadrada de 1,21 vezes 1,08. Bom, antes de efetuarmos a conta, né, só para a gente entender. Então, essa taxa aí é uma taxa que, se eu somar essa taxa média, né, com uma unidade, ela vai ser a média geométrica desses dois valores, o 1,21 e o 1,08, ou seja, das taxas de aumento também adicionada uma unidade. Então é aqui que entra a média geométrica. Bom, efetuando aqui as contas, tá? Se você tirar a raiz quadrada disso aqui, isso aqui vai dar 1,1432. Então isso é 1 mais I, tá? Portanto, o I vai ser 0,1432, né? Se eu passar no subtraindo. Então, em termos de porcentagem, dá 14,32%. Tá? Então, essa taxa média é de 14,32%. Vocês podem perceber que vai dar diferente desse valor aqui. Agora, uma média não tão conhecida é a média harmônica. A média harmônica de uma lista de N números positivos, x1, x2, xn, novamente antes dessa definição, vamos entender de onde é que se constrói essa definição. Tá? Vamos pegar cada um desses números positivos e invertê-los. Tá bom? Então, a gente vai passar de uma lista de N números x1, x2, xn para uma lista de N números 1 sobre x1, 1 sobre x2 e 1 sobre xn. Ou seja, vamos tomar os inversos desses números. A média harmônica ele é um número que a gente está definindo por h, tal que se eu pegar a soma desses inversos, é como se eu estivesse somando os inversos desse valor h. Tá? Então, um representante para essa lista de N números, de tal forma que a soma dos inversos dos números dessa lista seja igual à soma dos inversos desse mesmo número. Tá? N vezes, né? Já que eu tenho N números. Então, aqui novamente eu tenho N sobre H. Então, se 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais, e assim sucessivamente até 1 sobre xn é igual a n sobre h, se vê facilmente, né,
Então aqui o H é definido como N sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Tá bom? Então, a média harmônica de uma lista de n números, x1, x2, xn, é n, a quantidade de números, dividido pela soma dos inversos dessa lista. A média harmônica, ela se encaixa no seguinte exemplo. Suponha que em um concurso anual ele distribui igualmente entre os vencedores um prêmio de R$ 1.800. Tá? Nos últimos 3 anos, houve 2, 1 e 3 premiados, respectivamente. Tá? No primeiro ano, tiveram 2 ganhadores, no segundo ano, 1 ganhador, e no terceiro ano, 3 ganhadores. A pergunta é qual foi o prêmio médio desses ganhadores. Tá? Então, qual foi o prêmio médio desses ganhadores? Que talvez alguém possa ser levado a fazer. Se eu quero o prêmio médio, eu vou fazer uma média de ganhadores nos 3 anos. Fazer a média de ganhadores é fazer isso aqui, né? A média aritmética simples. Vou fazer a média aritmética simples. Então, aqui nos 3 anos, teve uma média aritmética de aqui dá 6, né? 6 dividido por 3 dá 2. Houve uma média aritmética de 2 ganhadores, né? Então, eu vou simplesmente pegar o 1.800 e dividir por 2, que daria 900. Na verdade, não se procede dessa forma. Tá? O prêmio médio desses ganhadores não seria 900. Tá? Na verdade, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A princípio, né, a gente faz o seguinte. No primeiro ano, teve 2 ganhadores. Aí a primeira pergunta que eu faço é... Deixa eu só destacar então que isso aqui estaria errado, né? A média aritmética, o prêmio médio não seria 900. Tá? A princípio, no primeiro ano teve 2 ganhadores. Então, quanto cada um desses 2 ganhadores levou, né? Bom, aí, no primeiro ano você pega 1.800 e divide por 2. Aqui sim, no primeiro ano cada ganhador levou R$900. Ok. Aqui no primeiro ano. No segundo ano, houve um só ganhador. Então, eu pego 1.800 e divido por 1, que dá 1.800. Então, o prêmio do segundo ano foi 1.800 para cada ganhador. No terceiro ano, nós tivemos 3 ganhadores. Então, vou pegar 1.800 e dividir para 3. Se você pegar 1.800 e dividir para 3, isso dá 600. Tá bom? Então, o prêmio para cada ganhador no terceiro ano foi de R$600. Então, para cada ganhador no primeiro ano, 900. Para cada ganhador no segundo, 1.800. E para cada ganhador no terceiro, 600. Então, o prêmio médio seria a média aritmética desses valores aqui. Dos 900, 1.800 e 600. Então, seria 900 mais 1.800 mais 600. Dividido por 3. Tá? Isso daria o prêmio médio desses ganhadores. Tá? Somando aqui, né, 9 mais 6 dá 15. 15 com 18 dá 33. Então, aqui dá 3.300 dividido por 3. Então, isso vai dar 1.100. Tá? Então, o prêmio médio desses ganhadores seria 1.100. Ok? Aí você pode perguntar, então, mas aqui onde foi que a gente aplicou a média harmônica? Tá? A média harmônica ela está embutida nessa conta bem aqui, nessa conta. Porque se nós analisarmos bem,
Deixa eu tomar outra cor aqui. Essa conta aqui, ó, o 900 mais o 1800 mais 600 dividido por 3, eu vou reescrever essa conta aqui, tá? Aqui eu vou colocar 1800 em evidência, tá? Vou colocar 1800 em evidência. Aí que foi que era o valor do prêmio sem distribuição, né? 1800. Se eu boto 1800 em evidência, tá? Vou botar aqui multiplicando, vou botar o 3 no denominador. Aí eu tenho que dividir agora o 900 pelo 1800, né? 900 dividido por 1800 dá 1 meio, tá bom? Dá 1 meio. Aí mais 1800 dividido por 1800 dá 1. Esse 1 eu vou escrever 1 sobre 1, tá? Mais 600 dividido por 1800, isso é 1/3. Né? Se você simplificar o 0 por 0, 0 por 0, e o 6, né? Simplifica por 6, 18 por 6 dá 3. Tá bom? Então, realmente perceba que essa conta aqui ela é igual a essa aqui, né? Se você pegar 1800 e distribuir, ó, volta para cá. Tá bom? Mas eu não quero fazer isso, eu quero proceder da seguinte forma. Esse 1800, vou manter aqui. E aqui, pessoal, ao invés de multiplicação, eu vou transformar numa divisão. Para isso, eu inverto o numerador e o denominador dessa fração. Então, ao invés de 1 meio mais 1 sobre 1 mais 1/3 sobre 3, eu vou escrever como sendo 3 sobre 1 meio mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 3. Realmente, essa expressão é igual a essa aqui, tá? Fiquei divisão com fração, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Vocês veem que volta para cá, tá bom? Então, quando a gente escreve assim, ó, percebam que essa partezinha aqui, ó, é na verdade a média geométrica de quem? A média geométrica da quantidade de ganhadores nos 3 anos. Então, moral da história, né? Se você quer saber o prêmio médio dos ganhadores, você não pega os 1800 e divide pela média aritmética dos ganhadores. Não. Você tem que pegar o prêmio e dividir pela média geométrica da quantidade de ganhadores nos respectivos anos, tá? Uma outra média, também não tão comum, é a média quadrática. Se você tem uma lista de n números, x1, x2, xn, tá? A média quadrática, ele é um número q, tá? Vamos definir o q como sendo a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos números. Daí vem o nome média quadrática. Então, q vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado sobre n. A média quadrática, ela se aplica em algumas situações, como por exemplo, aproximação, né? Calcular o erro de certas aproximações, tá? Então, está exemplificado aí no exemplo 5. A qualidade de uma aproximação é medida pelo seu erro, que é a diferença entre o valor da aproximação e o valor real da grandeza. Por exemplo, o 4 é uma aproximação de 3,8, exatamente, o 4 é uma aproximação de 3,8 com erro de 0,2, né? Então, de novo, o erro é o que? A diferença entre o valor da aproximação e o valor real. Então, como estamos aproximando 3,8 pelo 4, então estamos cometendo um erro de 0,2. Já o 5,5 é uma aproximação de 5,7, né? Com erro de menos 0,2. Tá? A gente diz aqui, né? Por exemplo, como a gente aproximou o 4, né? Desculpe, o 3,8 por um valor maior,
Então esse erro é positivo, né? A aproximação por excesso. Já aqui a gente aproximou 5,7 um valor menor. Então por isso que o erro fica negativo, menos 0,2. Aqui a gente diz que é uma aproximação por falta. Bom, mede-se a qualidade de uma lista de aproximações pela média quadrática de seus erros. Então, se você tem uma lista de aproximações de um determinado valor, tá? A qualidade dessa aproximação, dessa lista de aproximações, é dada pela média quadrática dos erros cometidos dessas aproximações. Então, isso aqui é apenas para a gente entender, né, como é que se calcula os erros, tá? Agora vamos pegar duas listas de aproximações do número 4. Então eu tenho uma lista aqui, S1. A lista S1 é formada pelos números 3, 4,5, 3,6. Aqui são aproximações do número 4. A lista S2 é formada pelos números 3,2 e 4,8, apenas por dois números, tá? A pergunta é qual dessas listas melhor aproxima o número 4. Então o que nós temos que fazer? A média quadrática dos erros, tá? Então, em relação à lista S1, quais são os erros? Bom, a lista S1 eu tenho o 3 aproximando o 4. Então aqui o erro da lista S1 aqui em relação ao primeiro valor é menos 1. O 4,5 aproximando o 4, eu estou cometendo um erro de 0,5, tá? E o 3,6 aproximando o 4, eu estou cometendo um erro de menos 0,4. Então aqui é a lista dos erros, tá? Já em relação à lista S2, se eu aproximar o 4 pelo número 3,2, eu estou cometendo um erro de menos 0,8. Agora, aproximando o 4 pelo número 4,8, eu estou aproximando um erro de 0,8. Então a gente tem que fazer a média quadrática dos valores menos 1, 0,5 e menos 4, e depois do menos 8 e do menos 0,8 e do 0,8. Tá? Então, fazendo a média quadrática da lista S1, eu vou chamar de Q1. Tá? Então, Q1 seria menos 1 ao quadrado. Eu vou botar, como está ao quadrado, a gente pode botar tudo positivo, né? Vou botar 1 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 e tomada a raiz quadrada, certo? Bom, para a gente não perder tempo, esse valor aqui a gente calcula e dá 0,47. Já em relação à média quadrática da segunda lista, aqui, desculpa, que é raiz cúbica, né? Não, raiz quadrada mesmo, né? Aqui independe do n, né? Se tivesse um n aqui, aí seria raiz cúbica sim, desculpa. Aqui é raiz quadrada mesmo, independentemente do valor de n. Então, por que 2 é raiz quadrada de 0,8 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado dividido por n, por 2, né? Esse cálculo aqui nos dá, também já calculei, o valor de 0,64, tá bom? Então, como essa média quadrática é menor que essa, então significa que a lista S1 ela é a lista que melhor aproxima o número 4. Existe um teorema
que relaciona todas essas médias que nós vimos, né? A média aritmética, geométrica, harmônica e quadrática. Esse teorema ele é dado da seguinte forma: se você tem uma lista de números, né, x1, x2, xn, né, números positivos, tá? E você denotar que A, G e H a média quadrática desses números, a média aritmética desses números, G a média geométrica e H a média harmônica dessa lista de N números, né, como definimos anteriormente. Existe uma ordem entre essas médias, tá? O teorema diz que a média quadrática ela ganha da média aritmética, que por sua vez ganha da média geométrica e que por sua vez ganha da média harmônica, tá? Além disso, duas dessas médias são iguais, ou seja, vale a igualdade aqui entre duas delas, somente se todos esses números forem iguais, tá bom? Então, por exemplo, a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E a média aritmética só é igual à média geométrica se todos os valores x1 até xn são iguais, tá? Aqui vamos omitir a prova desse teorema, tá? A prova dele é um pouco sofisticada, né? Usa, além de indução, né, outros detalhes técnicos, tá bom? O que não convém no momento, tá? O que a gente pode fazer aqui é dar um esboço da prova da média aritmética ganhando da média geométrica quando eu tenho apenas dois valores, tá? Isso aqui é um dos passos, tá bom? Como se prova por indução, você prova que vale para 2, né? E utiliza lá os outros passos de indução, tá? Só que dentre esses passos ainda existem outros detalhes mais técnicos. Mas vamos provar que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica para dois valores. Então seria o seguinte: aqui eu tenho x1, x2, tá bom? Os dois valores. O que seria a média aritmética? A média aritmética é x1 mais x2 dividido por 2. O que é a média geométrica? É a raiz quadrada de x1 vezes x2. Então a gente quer provar que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica, tá? Bom, aqui a prova é simples. Nesse caso, né, a prova é bem simples. Basta nós verificarmos que a prova é simplesmente um produto notável, né? Se você pegar a raiz de x1, né, e somar com a raiz de x2, né, lembrando que x1 e x2 são números positivos, esse número aqui ao quadrado ele é maior ou igual que zero, tá? Deixa eu afastar isso aqui para a esquerda. Todo mundo concorda que raiz de x1 mais raiz de x2 ao quadrado é maior ou igual que zero, né? Por outro lado, usando o produto notável, aqui é o quadrado do primeiro, então fica x1 mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes raiz de x1 vezes raiz de x2, dá duas vezes raiz de x1 x2, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado de raiz de x2 é x2. Na verdade, para o que eu quero, eu vou botar um menos, tá? Vou botar um menos aqui, só para ficar igual ao que eu escrevi, tá? Vou botar menos. Isso aqui continua verdadeiro, né? Isso aqui continua como está o quadrado maior ou igual que zero. Só que aqui vira um menos, né? Aí eu tenho, então, que 0 é menor ou igual que x1 menos duas vezes raiz de x1 vezes x2 mais x2. Então eu passo esse menos 2 raiz de x1 x2 para a esquerda. Então eu vou obter que 2 raiz de x1 x2 é menor ou igual que x1 mais x2. Agora, por fim, apenas divide por 2.
Então, quando eu divido por 2, eu obtenho que raiz de x1 vezes x2 é menor ou igual que x1 mais x2 sobre 2. É o que a gente queria provar, né? Que a média aritmética ganha da média geométrica. Como aplicação, né, desse teorema, tá? Nós temos o seguinte problema. Mostre que entre todos os retângulos de perímetro 2P, tá, o quadrado é o de maior área. Então, dentre todos os retângulos, né, de perímetro constante, né, 2P, o quadrado é o que tem a maior área. Então, vamos imaginar aqui, né, um retângulo de dimensões x e y, tá? É um retângulo de dimensões x e y. A área desse retângulo, a área é x vezes y. Bom, o perímetro desse retângulo, o perímetro é x mais y mais y, né? E vale 2p. Então, se eu somar o x com o y, isso é p, né? É a metade do perímetro, certo? Agora, o seguinte, se nós fizermos a média aritmética das dimensões x e y, então vamos lá, se nós fizermos a média aritmética das dimensões do retângulo, se nós fizermos isso aqui, tá? Então nós temos, pelo que eu falei anteriormente, que a média aritmética, aqui eu vou usar o teorema, a média aritmética de dois valores ganha da média geométrica. Então a média aritmética de x e y ganha da média geométrica de x e y. A média geométrica de x e y é a raiz de x vezes y, tá? Só que aqui é a raiz de x vezes y, isso aqui é a raiz da área do retângulo, né? Já que a área é x vezes y. Por outro lado, x mais y é o perímetro do retângulo. Desculpe, na verdade é 1/4 do perímetro, né? É p, tá? O perímetro a gente chama de 2p. O semiperímetro é p, tá? Desculpe, é o semiperímetro, né? O p. Enfim, x mais y é p. Então aqui fica p sobre 2. Então raiz de a é igual a p sobre 2. Portanto, se eu elevar ao quadrado, fica a, e aqui fica p sobre 2 ao quadrado. Desculpe, menor ou igual, né? P sobre 2 ao quadrado. Então, nós chegamos na seguinte conclusão. A área de qualquer retângulo, tá? Tendo um perímetro fixo, 2p, é sempre menor ou igual que p sobre 2 ao quadrado. Tá bom? Agora, se nós pegarmos um retângulozinho, tá? O que nós vamos fazer agora é mostrar que o quadrado de lado x, ele tem área dada por esse valor aqui, p sobre 2 ao quadrado. Se nós provarmos isso, se nós provarmos que o quadrado de lado x tem exatamente esse valor aqui, então nós estamos provando o resultado. Nós estamos provando que a área de qualquer retângulo, né, com um perímetro fixo 2p, é sempre menor ou igual, né, do que a área do quadrado que tem esse mesmo perímetro 2p. Certo? Então, se nós verificarmos aqui, a área desse quadrado é x vezes x, é x ao quadrado. Tá bom? X ao quadrado. Só que, como esse quadrado também tem perímetro 2p, então nós temos que x mais x é p, né? X mais x é a metade do perímetro.
Portanto, nós temos que 2x é P, então x é P sobre 2. Então, na verdade, a área do quadrado é exatamente P sobre 2 ao quadrado, né? Que exatamente se encaixa aqui. E é o que nós queríamos provar. Bom, vamos agora nos aproximando do próximo tópico, que é o princípio da casa dos pombos. Mas antes, né, um resultado que vai nos auxiliar para verificarmos o princípio da casa dos pombos é um resultado sobre a média aritmética. O resultado diz o seguinte: se a média aritmética dos n números, né, x1, x2, xn, é igual a x barra, né, então, pelo menos um dos números é maior ou igual a x barra. Em outras palavras, em uma lista de n números, pelo menos um deles tem que ser maior ou igual que a média. Ou seja, não pode ser todos menores que a média. Tá bom? Bom, a prova desse resultado é exatamente a contradição que eu mencionei agora, né? Se você supor que todos os números são menores que a média, então vamos supor que x1 é menor que a média, x2 é menor que a média, e assim sucessivamente, a gente vai gerar um absurdo. Tá? O absurdo é o seguinte: supondo que todos são menores que a média, se você então somar x1 mais x2 mais xn, isso aqui por um lado, né? Como x1 é menor que a média, x2 é menor que a média, isso aqui é menor do que n vezes a média, né? Porque cada um é menor que x barra. Como eu tenho n parcelas, vai ficar n vezes x barra. Tá? Então, se eu pegar e dividir por n, pego aqui e divido por n, pego isso e divido por n, aqui eu tenho a média, né? E aqui eu também tenho a média. Então, eu chego à conclusão que a média é menor que a média. Então, isso aqui é um absurdo, né? Então, a média, sempre vai existir um valor, né, da distribuição da lista que ele vai ser maior ou igual que a média. Tá? Vale também um resultado análogo, né, em relação ao que não pode ser todos os valores maiores que a média. Tá? Não pode, tem que ter pelo menos um menor que a média, menor ou igual que a média. Tá? Mas enfim, um exemplo que aplica esse resultado é o seguinte, né? Mostre, né, faltou o Ezinho aqui, mostre que em um grupo de 50 pessoas há sempre pelo menos 5 que nasceram no mesmo mês, tá bom? Aqui, mesmo dia não, tá errado, mesmo mês, tá? Mesmo mês. Então, se você tiver um grupo aí de qualquer de 50 pessoas, tem pelo menos 5 que nasceram no mesmo mês, certo? Bom, e a prova é uma aplicação desse resultado aqui. Se você considerar, por exemplo, tá? x1 é o número de pessoas que nasceram em janeiro, x2 o número de pessoas que nasceram em fevereiro, tá? Aqui o x12, né, é o número de pessoas que nasceram em dezembro, tá bom? Então a gente quer provar que pelo menos um desses valores é maior ou igual que 5, certo? Bom, o que a gente faz? Faz a média dessa quantidade de pessoas que nasceram em cada mês. A média dessa quantidade de pessoas é você somar a quantidade de pessoas que nasceram em janeiro, mais as que nasceram em fevereiro, mais a quantidade de pessoas que nasceram em dezembro, né? E dividir pelos 12 meses, tá bom?
Bom, eu não sei quantas pessoas nasceram em janeiro, nem em fevereiro, nem em dezembro, nem em nenhum outro mês, mas eu sei que a soma dessas quantidades de pessoas dá 50. Se você pegar 50 e dividir por 12, isso dá 4,1. Bom, então a média é 4,1. Então, pelo teorema 2, existe pelo menos um valorzinho aqui que é maior ou igual que 4,1, tá? Existe um x aqui, tá bom? Maior ou igual que 4,1, tá? Só que esse x é um número inteiro, né? Um número de pessoas. Então, na verdade, o x tem que ser maior ou igual que 5. Tá? Então, em outras palavras, existe pelo menos um mês em que nasceram 5 pessoas. Bom, enfim, chegamos em um dos principais resultados da aula, que é o princípio da casa dos pombos. Tá? Eu adianto já que esse é um resultado de enunciado simples, né, de simples compreensão, mas ele tem aplicações belíssimas. Por exemplo, né, antes do resultado em si, vamos aplicar nesse exemplo 8. O exemplo 8 é um resultado de geometria. Você quer colocar 5 pontos, né, sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Então, desenhei um quadrado de lado 2, tá bom? E coloque 5 pontos quaisquer sobre a superfície desse quadrado. Sempre existem 2 pontos cuja distância entre esses 2 pontos é menor ou igual, né, que raiz de 2. Tá bom? Então, é uma aplicação simples do princípio da casa dos pombos. E o que é que diz o princípio da casa dos pombos? Diz o seguinte: se n mais 1 pombos são colocados em n casas, então há pelo menos uma casa com mais de um pombo. Então, por isso que esse princípio da casa dos pombos também é chamado princípio das gavetas, né? Porque você pode enunciar esse mesmo resultado com gavetas, né? E objetos, né? Se você tem n mais 1 objetos para ser colocados em n gavetas, então vai ter pelo menos uma gaveta com mais de um objeto, tá? Como é que a gente pode provar aqui o princípio da casa dos pombos? A gente pode provar. Isso já é intuitivo, né? Isso é intuitivo, porque imagine, você tem n casas, né? Vamos imaginar aqui com os pombos mesmo, né? Você tem n mais 1 pombos e tem n casas. O resultado diz que há pelo menos uma casa com mais de um pombo. Então há pelo menos uma casa com mais de um pombo. Então vamos imaginar o seguinte: você tem n casas, né? Se você tentar se contradizer isso aqui, ou seja, você não deixar nenhuma casa com mais de um pombo. Contradizer essa expressão é deixar nenhuma casa com mais de um pombo. Mas como você só tem n casas, então mesmo que você vá colocando um pombo em cada casa, então vai sobrar, você colocou esses n pombos iniciais nessas n casas. Então cada casa só ficou com um pombo. Ok. O problema é que você tem n mais 1 pombos. Então esse um pombo adicional, ele vai ter que ficar em uma dessas casas. Então vai ter pelo menos uma casa com mais de um pombo. Então a prova é intuitiva assim, tá? A prova é intuitiva assim. Ou você pode provar, né, usando o resultado anterior das médias, né? Porque se você, vamos fazer como anteriormente, se eu colocar x1 a quantidade de pombos na primeira casa, x2 a quantidade de pombos na segunda casa, e aqui xn a quantidade de pombos na última casa, quanto seria a média de pombos
nas casas. A média de pombos é a soma dessas quantidades dividido pela quantidade de casas. Aqui a soma, o pombo que tem na primeira casa, pombos que tem na segunda casa e na 40ª casa, eu não sei, mas eu sei que a soma dá o total de pombos, que é n mais 1. N mais 1 sobre n, isso aqui ele é um número maior que 1. Com certeza ele é um número maior que 1. Certo? Então, isso aqui é a média, né? Então eu calculei a média de pombos por casa. Como a média de pombos por casa é um número maior que 1, tá? E pelo resultado anterior, diz que existe, se esquecendo agora de pombo, né? Lembrando do resultado anterior, que diz que em uma lista de números existe um número aqui que ele é maior que a média. Então, agora voltando aqui para a casa dos pombos, vai existir uma casa que tem a quantidade de pombos maior que a média. Então, como a quantidade de pombos é maior que 1, como a média é maior que 1, então vai existir uma casa com um valor de pombos maior que 1 também. E é o resultado. Indo agora para o exemplo, né? Se você pegar 5 pontos sobre a superfície de um quadrado de lado 2, vamos fazer aqui um quadrado de lado 2. Aqui um quadrado 2 por 2. Pegar aqui 5 pontos quaisquer. Sempre existem 2 pontos cuja distância é menor ou igual que a raiz de 2. Sempre existe 2 aqui cuja distância é menor ou igual que a raiz de 2, né? Você pode tentar espaçar, o máximo que você quiser, tá? Bota lá nos extremos. Mas sempre vai existir dois, tá? Cuja distância é menor ou igual que a raiz de 2. Então a ideia, né, a prova desse resultado é usar o princípio da casa dos pombos, né? Vou redesenhar aqui um quadradozinho de lado 2. Nesse quadradozinho de lado 2, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar 4 quadrados de lado 1. Vou dividir aqui na metade desse lado, dividir na metade aqui, tá bom? Então eu obtenho 4 quadrados de lado 1, certo? Agora, se eu pegar aqui quaisquer 5 pontos, para eu colocar nesses 4 quadrados, novamente, quaisquer 5 pontos para eu colocar nesses 4 quadrados, como eu tenho uma quantidade maior, né, para colocar uma quantidade menor de quadrados, vai existir, né, um quadrado que tem mais, vai existir pelo menos um quadrado que tem mais de um ponto. E nesse quadrado que tem mais de um ponto, a distância entre esses 2 pontos que estão no mesmo quadrado é menor que a raiz de 2. Por quê? Porque em qualquer quadrado, por exemplo, no quadrado de lado 1, a diagonal é a raiz de 2, né? E a diagonal é a distância máxima entre 2 pontos de um quadrado, tá? Na superfície de um quadrado. Então, embora que esses 2 pontos eu possa colocar em qualquer posição, a distância entre eles, como eles estão no mesmo quadrado, é menor ou igual que a diagonal do quadrado, que nesse caso é a raiz de 2. E isso prova o que nós queríamos no exemplo. Pronto, para finalizarmos essa aula, eu trouxe um exemplo aqui também bastante bonito, né? Interessante,
né, que mistura aí o princípio da casa dos pombos com a teoria dos números, né? O exemplo diz o seguinte: mostre que todo inteiro positivo n tem um múltiplo que se escreve com os algarismos 0 e 1. Bom, por exemplo, o inteiro 1, ele tem um múltiplo que se escreve com o algarismo 0 e 1? Tem. Ele mesmo, né? O próprio 1, é um múltiplo dele. Esse algarismo se escreve com o algarismo 1. Tá bom? O 2 é um inteiro, o 2 tem um múltiplo que se escreve com os algarismos 0 e 1? Tem. É o 10. Então, 10 é um múltiplo de 2 e se escreve com os algarismos 0 e 1. Tá? O 3 é um inteiro, ele tem um múltiplo que se escreve com os algarismos 0 e 1? Tem. Por exemplo, o 111. 111 é um múltiplo de 3 e se escreve com esses algarismos. Tá bom? Note, né? Esses algarismos não quer dizer que são o 0 e o 1 do mesmo múltiplo, tá? Pode ser um ou outro, ou os dois. No meu caso aqui por exemplo, do 4, né? O 4, um múltiplo de 4 é o 100, ó, se escreve com 1, 0, 0. O 5, ó, o próprio 10. E por aí vai, tá bom? Todo inteiro, né? Por exemplo, aqui, ó, não tão simples assim como esse mencionado 7, um múltiplo de 7, ó, que se escreve com algarismos 0 e 1, é 1001, tá? Então esse aqui é um múltiplo de 7. Bom, então, na verdade, qualquer inteiro n, existe aqui um múltiplo desse inteiro que tem na sua composição 0 e 1, tá? Ou só 0, ou só 1, ou uma mistura entre esses dois dígitos, tá? Então, como é que a gente prova esse resultado? A prova é simplesmente o princípio da casa dos pombos. Tá? A ideia é fazer o seguinte: vamos pegar essa lista de números aqui, ó. Tá? Vamos pegar uma lista de números que possui apenas o 1 como dígito, certo? Então eu tenho aqui o primeiro número é o 1, o outro é o 11, o próximo é o 111, o próximo é o 1111, e assim sucessivamente, tá? Estou pegando uma lista de números que tem apenas o 1 como dígito, certo? Aqui eu tenho vários 1s, tá? E por aí vai. Agora, vamos considerar nessa lista de números os n mais 1 primeiros deles, tá? Os n mais 1 primeiro desses números. Onde o n é esse mesmo nzinho aqui, tá? Aqui está dado o inteiro positivo n. Então, se o n for 5, por exemplo, eu vou considerar aqui os 6 primeiros. Se o n for 8, eu vou considerar os 9 primeiros. Eu vou considerar aqui os n mais 1 primeiros números nessa sequência, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular o resto da divisão desses números, desses n mais 1 primeiros números, tá? O resto da divisão por n, certo? Bom, os restos das divisões de cada um desses n mais 1 números por n, os possíveis restos, né, são possíveis restos, como a gente viu lá em teoria dos números, os restos da divisão de qualquer inteiro por n, né, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é o n menos 1, certo? Ou é n menos 1, tá? Então, se nós tomarmos
como eu peguei n mais 1 números dessa sequência e qualquer inteiro desse resto de 0 até n menos 1, aqui enfatizando que aqui eu tenho n restos, né? Eu estou notabilizando do 0. Eu tenho n restos e eu calculei de n mais 1 números. Então, o princípio da casa do pão me diz que existe pelo menos 2, tá, desses números que deixam o mesmo resto, a divisão por n, tá bom? Então, existem 2 números aqui que são congruentes ao mesmo resto módulo n, tá? Vou escrever assim, vou escrever o número, existe aqui 1, tá? Isso aqui é congruo a um certo resto R módulo N, e eu tenho outro aqui, digamos que esse tenha, vamos supor que esse aqui ele tenha P dígitos, P dígitos iguais a 1, tá? E eu tenho um outro aqui, digamos, menor que esse, né? 1, tá? E aqui eu tenho Q dígitos iguais a 1, Q dígitos iguais a 1, que também seja congruente a R módulo N, né? Ou seja, 2 números dessa sequência aqui, que deixam o mesmo resto quando dividido por N, tá bom? E eu tenho aqui que P é menor que Q, tá? Vou supor que P é menor que Q. É um númerozinho menor. Relembrando aí, teoria dos números, como esse número é congruente a R módulo N, e esse é congruente a R módulo N, a diferença, se eu subtrair aqui, vai ser congruente a 0 módulo N, né? Porque R menos R é 0. Tá? Então, se eu fizer esse 1, e subtrair o 1, isso é congruo a 0 módulo N. Tá? Aqui, teoria dos números. Agora perceba que se você pegar o número composto por 1, né, com P dígitos, e o outro com 1 Q dígitos, onde P é menor que Q, isso aqui vai dar o número 1, aí até uma quantidade aqui, você vai ter Q zeros, né? Q dígitos vão ser 0. Q dígitos vão ser 0. Porque aqui você tem Q 1, né? E aqui você tem P, onde P, de novo, desculpe, né? Aqui é o Q que é menor que o P, na verdade, né? Aqui eu estou expondo o P maior, né? Então, o P é maior que Q, na verdade. Então, os Q dígitos iniciais, né, começando aqui da unidade, quando você subtrair, né, vamos colocar assim, um embaixo do outro para ficar melhor o entendimento. Bom, aqui eu não sei onde é que vai parar, né, enfim. Bota para cá. Quando você subtrair, esses Q primeiro dígitos vão ser tudo 0. Bom, e os demais serão 1, tá bom? Então essa subtração dá esse número aqui, tá? De novo, eu não sei quantos 1 tem. Na verdade eu sei. Como vai ter Q dígitos iguais a 0, vai ter P menos Q dígitos iguais a 1. Esse número aqui vai ser congruente a 0 módulo N. Então eu tenho um número que é formado apenas por dígitos 1 e 0, que são congruentes, que é congruente a 0 módulo N, né? Isso aqui é exatamente a definição de divisibilidade, né? Ou seja, o N divide esse número, né? E como o N divide esse número, significa que esse número ele é um múltiplo de N. E é exatamente isso que nós queríamos.